O meu nome é Laura Silveira Moriyama, eu sou médica neurologista, professora livre-docente pela Unicamp e médica voluntária na Associação Campinas Parkinson, na ACP, que é uma instituição que atende a Campinas e região, fornecendo auxílio, um ambiente leve, descontraído, acolhedor para portadores do mal de Parkinson e seus cuidadores também. Qual a relação entre a demência senil e a doença de Parkinson? Existe uma relação próxima, sim, são condições separadas, como a gente falou, então uma é mais cognitiva, a outra é mais motora, porém, o que acontece é que elas podem ocorrer juntas. E também pode acontecer que o paciente de Parkinson não tenha Alzheimer, mas ele desenvolva ao longo da doença um quadro de demência no Parkinson, que é a demência da doença de Parkinson. E nesse caso pode ficar parecendo um pouco com Alzheimer, mas a memória geralmente está um pouco mais preservada e o paciente tem mais uma desorganização, tem uma inflexibilidade, então não consegue mudar de ideia. E a inflexibilidade, ela é parte de um quadro de envelhecimento do cérebro, vamos dizer assim. As pessoas falam, mas está tão teimoso. Sim, mas é porque a flexibilidade, a capacidade de mudar de ideia, é uma habilidade cerebral. E ela vai sendo perdida com a idade, se a gente não se esforçar muito. E além disso, nessas doenças neurodegenerativas, ela pode ser perdida muito rápido, de uma forma muito visível. Então, isso pode acontecer também na demência relacionada ao Parkinson. Então, é importante a gente prestar atenção, para quem tem Parkinson. Puxa, será que eu não estou com sintomas assim mais cognitivos, E contar para o médico. Às vezes não é necessariamente demência, às vezes é relacionado à medicação, o efeito colateral de medicação afeta muito a cognição em Parkinson. É importante conversar sobre isso. O mesmo vale também para os pacientes que têm, então, a doença de Alzheimer. A gente sabe que existe uma associação entre essas duas condições, uma aumenta a chance de ter a outra. Então, se eu tenho Parkinson, eu tenho uma chance maior de ter Alzheimer do que quem não tem nada. E se eu tenho Alzheimer, eu tenho uma chance maior de ter Parkinson do que no quem tem nada. Agora, a doença de Alzheimer, em fases mais avançadas, acima dos 80 anos, é muito mais frequente do que a doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson afeta mais ou menos 1 a 2% dos idosos, E isso aumenta um pouquinho com o aumento da idade, mas muito pouco, chega a 3%, por exemplo. Existem outras formas de parkinsonismo também, que chega até mais, até 7%, mas vamos dizer assim, no máximo seria isso. Já a doença de Alzheimer começa com 60 anos ali em 1% e vai subindo. Tem estudo mostrando 40, 50, até mais, quando chega nos 90, 95 anos. Então é uma condição muito mais frequente, mas podem estar associadas sim. A demência senil é um quadro em que existe em um paciente idoso uma perda de funções chamadas cognitivas. Quais são essas funções? É a memória, a capacidade de se lembrar de coisas, de lembrar de nomes, lugares, eventos. Também inclui a capacidade de se organizar no espaço. Então, a pessoa com esse problema pode se perder, por exemplo, não se achar às vezes dentro da própria casa. Também inclui a capacidade de falar. Então, a pessoa pode começar a falar menos, ter o que a gente chama de afasia, uma dificuldade para expressar os seus pensamentos. E pode ter dificuldades para compreender o que os outros falam também. Pode haver uma dificuldade para se organizar em termos de dia a dia, tarefas sequenciais. Então, primeiro eu preciso fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. Eu acabo esquecendo essa sequência, vou tentar fazer o passo 3 e não consigo. Então, parece que eu não consigo fazer as coisas, durante o dia. Então, essas funções cognitivas todas estão prejudicadas na demência, algumas mais, algumas menos, dependendo do tipo de demência. Isso é importante porque, além da doença de Alzheimer, que afeta principalmente a memória, e depois essas outras funções, existem outras doenças, por exemplo, a demência pelo corpúsculo de Levin, que a memória está mais preservada, mas o paciente pode ter alucinações, pode ter paranoia. Então, parece um quadro mais psiquiátrico, que a gente chama do que neurológico no nosso pensamento. E é uma forma de demência. Existe também a demência frontotemporal, que é uma doença que pode ter um quadro ou de alterações comportamentais, o paciente muda de personalidade, pode ficar agressivo, pode ter um quadro de ficar muito apático, não fazer nada, ou então pode ter alterações de fala, não conseguir falar, um quadro que a gente chama de afasia progressiva primária, A pessoa não consegue mais falar as coisas e fica quieto, não porque está apático necessariamente, mas porque não está conseguindo falar e a pessoa mesmo não entende o que está acontecendo com ela.
se não procurar um auxílio. Então, todos esses quadros são de demência senil, muito embora as pessoas frequentemente usem, né, a demência senil como um apelido para o Alzheimer, né, para a doença de Alzheimer, que é uma delas, que é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, ou seja, uma doença em que existe uma perda progressiva por morte, né, celular de neurônios, que afeta principalmente funções motoras, né, uma doença que causa muita lentificação do movimento, causa tremores, pode causar também alterações que a gente chama não motoras, então pode causar depressão, ansiedade, alterações do olfato, alterações intestinais, alterações do sono, mas ela não costuma afetar, pelo menos nas fases iniciais da doença, a memória, que seria o que caracteriza o quadro das demências senis, que são outro grupo de condições. Como a gente pode ser empático com uma pessoa cujo cérebro funciona diferente do nosso? A gente sabe que a empatia ela é uma função neurológica, então ela vem da minha circuitaria cerebral ser parecida com a circuitaria cerebral da outra pessoa e eu conseguir estimar intuitivamente o que a outra pessoa está pensando ou sentindo. Então, realmente é uma dificuldade muito grande, neurológica até, a gente empatizar com quem está passando por um processo de neurodegeneração, porque aquela circuitaria alterada que a pessoa tem, eu não tenho. Então, às vezes, eu estou tentando entender o que está acontecendo, mas aquilo não vem, eu não entendo por que ela está agindo daquele jeito, por que está pensando daquele jeito. Eu falo que é um ótimo treino para a gente praticar a empatia na demência, a gente viajar para o exterior e a gente ser no outro país a pessoa que está ali, vamos dizer assim, demenciada, né? Não sabe falar, não sabe ler, não tem os mesmos costumes sociais, então a parte social do cérebro não funciona igual, não come a mesma coisa, tá tudo diferente. O que a gente queria que o estrangeiro fizesse por nós? Será que queria que ele apressasse a gente para fazer uma coisa rápido? Será que a gente queria que ele ficasse perguntando um monte de coisa numa linguagem que a gente não entende? Será que a gente queria, às vezes, que ele se aproximasse, mas com calma, estendesse a mão, desse um sorriso, que ele esperasse pacientemente enquanto a gente tenta se organizar naquele ambiente que para a gente está até hostil às vezes. Eu acho que esse exemplo talvez ajude as pessoas a entenderem um pouquinho. Toda vez que a gente se aproxima de uma pessoa com demência, a gente pensar como a gente queria ser tratado se a gente estivesse num país estrangeiro, onde a gente não conhece ninguém. Às vezes, a pessoa que tem o Alzheimer, ela sequer reconhece os parentes e para ela está sempre entre estranhos. Então, o carinho que a gente pode ter com essa pessoa vai fazer muita diferença. Assim como faria para a gente uma diferença muito grande a gente estando, né, no exterior, com uma situação de desespero, ali passando uma angústia, e ter esse acolhimento de uma pessoa que, no mínimo, tem paciência e tem um afeto em relação a gente. Então, existem muitas coisas técnicas, né? Existem cursos para cuidadores, mas eu acho que o princípio básico da empatia, como você pergunta, seria mais ou menos por aí. A saúde mental do cuidador é um elemento fundamental, cuidado da demência senil e, mais ainda, um elemento negligenciado. Existem inúmeros estudos internacionais e nacionais mostrando o que a gente chama de fardo do cuidador, ou a sobrecarga do cuidador. Quem cuida de uma pessoa que tem uma doença crônica, seja qual for, já tem uma carga a mais, não só pelo aspecto prático de eu estar cuidando de alguém, porque a gente cuida de criança, a gente cuida de tanta coisa, a gente cuida até dos nossos animais de estimação com tanto carinho, na verdade, mas é o sofrimento de estar cuidando de uma pessoa que está sofrendo. E mais, uma pessoa por quem a gente tem sentimento. Então, eu tô cuidando do meu pai, eu tô cuidando da minha mãe. Às vezes eu sou cuidador contratado, mas não demora muito para que eu desenvolva uma relação muito próxima com essa pessoa a quem eu presto esse serviço. Então, existe uma sobrecarga emocional muito grande sobre o cuidador. Fora a sobrecarga emocional, existe a sobrecarga financeira dos gastos, existe a sobrecarga física, né? Muitas vezes causa problemas nas costas, causa piora de osteoartrose nas mãos. Então, o cuidador, ele é um processo em que existem muitos gastos emocionais, físicos, financeiros. E a gente precisa encher o tanque desse cuidador. Para estar equilibrado isso, a gente tem que encontrar maneiras de manter esse tanquinho cheio para ele poder, então, estar gastando. Isso inclui coisas diferentes para diferentes pessoas, mas, via de regra, a gente sempre fala de ter a escuta ativa, tá
ouvindo de uma maneira compassiva o que aquela pessoa está falando, ao invés de ficar cortando e logo tentar bolar uma solução, entender exatamente qual que é o problema daquela pessoa e por que ela está me contando aquilo. Isso às vezes é tão difícil. Também prestar ajuda no que a gente puder fazer ali, porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, em termos de saúde mental, a gente sabe que quando o cuidador trabalha sem ter nenhum tipo de pausa, ele está um risco muito grande de ter problemas diagnosticáveis de saúde mental, por exemplo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, etc. Mais do que isso, ele pode ter problemas de saúde também, então diabetes, hipertensão, aumenta o risco de infarto e assim vai. Então a pausa que o cuidador tem para cuidar de si, pensar em outra coisa, se reorganizar, é muito importante. Como que essa pausa pode ser organizada? Ela é melhor organizada de uma maneira planejada. Então eu combinar com aquele cuidador, olha, eu fico com o papai, por exemplo, esse final de semana, o que você acha? Vamos encontrar um dia que para você é melhor, para você estar tranquilo, porque às vezes a gente fala, vou passar lá, tô com tempo livre, vou passar lá para ajudar. Claro que ajuda, mas às vezes até tira a rotina, né, daquela casa e até deixa o pessoal meio desconcertado. Mas se oferecer, falar, olha, eu vou aí, que dia você quer que eu vá, que horário que é melhor? Vamos fazer assim, fica uma semana na minha casa. Nossa, imagina quanto cuidador não tira uma semana de férias de ser cuidador há anos, né? Ou então vamos ficar um dia, que seja um dia no horário comercial, por exemplo, para você poder ir ao banco, resolver suas coisas financeiras, comprar uma coisa numa loja, né? Agora não, porque agora não tem loja física, mas assim, numa loja física que não está aberta de final de semana. Então, realmente, existem muitas maneiras da gente ajudar. Tudo começa com a gente realmente ter um entendimento do processo pelo qual o cuidador está passando. Então, talvez a melhor maneira seja perguntar e ouvir mesmo. Como é que estão as coisas aí? O que está difícil? Às vezes o cuidador nem sabe, tem tanta coisa difícil que ele nem consegue falar. Mas com o tempo ele vai se organizando mentalmente com essas conversas e a gente vai encontrando uma maneira melhor de ajudar.